Um paralelepípedo reto retângulo tem 576 metros cúbicos de volume e suas dimensões, comprimento, largura e altura, são valores inversamente proporcionais a 8, 6 e 4, respectivamente. Com isso, a área total desse sólido em metros quadrados é igual a quanto? Bom, está aqui o paralelepípedo reto retângulo, que é um prisma de base retangular, certo? O comprimento aqui chama de x, a largura de y, a altura de z, não faz diferença, né? Chamei aqui x, y e z, beleza? Comprimento, largura e altura, tá bom. Como ele disse que o volume era 576, então a área da base vezes a altura, x vezes y vezes z, o produto das três dimensões, dá 576. Até aí, beleza. E aí ele fala que essas três dimensões são valores inversamente proporcionais a 8, 6 e 4. Veja, eu costumo trabalhar com a proporção inversa, tá? Usando um raciocínio. Qual é o raciocínio que eu costumo fazer? O raciocínio é o seguinte. Eu penso que ser inversamente proporcional é o mesmo que ser diretamente proporcional ao inverso. Então, olha só como fica aqui do lado. Dá uma olhada. Ó. Eu coloco que isso é diretamente proporcional, acompanha o mouse. Ó. Eu digo que é diretamente proporcional a 1/8, 1/6 e 1/4. Esses valores são diretamente proporcionais ao inverso desses números. Então, vai ser diretamente proporcional a 1/8, 1/6 e 1/4. Beleza? Show. Veja, esses números que são aqui diretamente proporcionais, 1/8, 1/6 e 1/4, o importante é que eu mantenha a proporção entre eles. Por exemplo, vamos supor que tem uma quantia que eu vou distribuir de forma diretamente proporcional aos números 20, 30 e 50. Eu poderia dividir todo mundo por 10 e fazer como sendo diretamente proporcional a 2, 3 e 5, porque eu estou mantendo a proporção, não tem problema. Então, eu posso multiplicar todo mundo para o mesmo número, dividir para o mesmo número, desde que eu faça com os 3, para manter a proporção. Pois bem, aqui está diretamente proporcional a 1/8, 1/6 e 1/4. Essas frações incomodam, então o que a gente faz? A gente multiplica todo mundo pelo MMC dos denominadores. Isso é uma técnica que a gente vai fazer muitas das vezes. Então, eu vou multiplicar todo mundo aqui por 24, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, isso vai ficar diretamente proporcional a 3, 4 e 6. Confira aí. Vai ficar diretamente proporcional a 3, 4 e 6. Aí o negócio já começa a ficar mais confortável. Tá entendendo? Por quê? Porque antes os valores eram inversamente proporcionais a 8, 6 e 4, e agora, na nossa concepção, os valores passam a ser, então, diretamente proporcionais a 3, 4 e 6. A gente faz essa conversão, digamos assim. E grandezas que são diretamente proporcionais, elas variam a quociente constante. A gente vai ver isso bem direitinho. Mas elas variam a quociente constante. A divisão entre elas é constante. O que faz sentido, porque se eu tenho uma fração, para a razão continuar dando a mesma, se eu multiplicar o número de cima por 2, eu tenho que multiplicar o de baixo por 2 para continuar, não é a razão dando a mesma. Então, grandezas que são diretamente proporcionais, elas variam a quociente constante. Como x, y e z são diretamente proporcionais, respectivamente, na nossa análise a 3, 4 e 6, nós temos isso aqui, ó, que x está para 3, assim como y está para 4, assim como z está para 6. Eu ainda poderia dizer assim como a soma desses, a soma dos numeradores está para a soma dos tal. A área total, não é? Ele quer saber a área total. A área total é o quê? Eu vou ter que fazer a área frontal mais a área posterior, a área lateral direita mais a lateral esquerda, que seria agora, a face de baixo e a face superior, a face inferior e a face superior, que também são idênticas, não é? Ou seja, quem vai ser essa face da frente? X vezes Z, a área. Aí eu tenho que multiplicar por 2, porque ainda tem a de trás. Aí essa daqui vai ser Y vezes Z vezes 2. Essa daqui de baixo, X vezes Y vezes 2, porque ainda tem a outra de cima, enfim. Mas eu não sei quem é X, nem quem é Y, nem quem é Z. Eu sei que o produto das grandezas dá 576, e eu tenho aqui uma relação entre elas. Eu sei que X está para 3, assim como Y está para 4, assim como Z está para 6. Aí é onde, a partir daí, a questão começa a ser uma questão um pouco mais diferente. Por quê? Porque ela começa a migrar para os sistemas de equações. Veja, dizer que x está para 3, assim como y está para 4, assim como z está para 6, não é? Isso aqui, eu poderia igualar essas duas primeiras frações e ter uma relação entre x e y. Eu poderia igualar essa do meio com essa última e ter uma relação entre y e z. E aí, isso daqui, então, pode me dar essas duas equações. Mas eu tenho três incógnitas. A terceira equação ali em cima, ó. O produto tem que dar 576. Então, esse foi o meu pensamento aqui. Olha o que eu fiz. 4x é igual a 3y. E 6y é igual a 4z. E o produto x vezes y vezes z dá 576. Gustavo poderia pegar, por exemplo, montar as três equações fazendo, por exemplo, 4x igual a 3y, 6y igual a 4z, e igualar essa primeira com a última? Não. Porque aí, se eu estou dizendo que isso é igual a isso, e que isso aqui também é igual a isso, eu também estou dizendo que esse primeiro é igual ao último, então fica sendo redundante. Então, essa terceira equação seria uma combinação linear das outras duas, e aí você não conseguiria resolver o sistema. Por isso que eu tive cuidado de não pegar combinações. Tipo, eu disse que ó, essa é igual a essa, show, e depois eu disse que essa é igual a essa. Beleza, a terceira equação vem lá, é lá de cima, ó, que o produto é 576. Beleza, tá aqui montado o sistema, né?
Só que esse sistema não é um sistema muito convencional. De jeito nenhum, não é um sistema convencional. Tá? Ele não é porque, assim, você tem aqui embaixo uma equação que você tem aqui o produto das três, então isso não é tão comum. Aí veja, aqui o cara tem que ter a sacada. A sacada que eu tive foi a seguinte: eu peguei o x na primeira, isolei o x, peguei o z aqui, isolei para deixar em função de y. Porque eu pensei o seguinte, ó, se eu isolar o x vai ficar em função do y. Se eu isolar o z aqui embaixo, vai ficar em função do y. Aí eu vou pegar essa daqui em função de y e vou substituir na terceira, porque vai ficar tudo em função de y. E aí eu vou achar o y. Foi isso que eu fiz, entendeu? Aí eu fui, né, fiz esse processo aqui, tal, tal. Veja que eu evitei fazer conta, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 2 é 8, deixei assim mesmo. Isolei o y ao cubo, né, preservei o 8, porque eu sei quanto é a raiz cúbica de 8, é 2. Aí 576 dividido por 9 deu 64, que também a raiz cúbica é o número inteiro. Então quem é o y? É a raiz cúbica disso aqui. Aí a raiz cúbica de 64 é 4, a raiz cúbica de 8 é 2, achei o y, pronto. Enfim, a sacada é o cara resolver, é o cara pegar isso aqui, entendeu? Para conseguir montar o sistema tal, e resolver o sistema, entendeu? Isso que é a sacada da questão, assim, é uma questão bem, assim, altíssimo nível essa daqui, entendeu? Mas é isso, aí achei o y, pronto, achou o y, aí morreu, né? Porque achou o y, aí você substitui aqui, ali em cima, né? Onde tem o x aqui, olha o mouse. Substitui ali o y, que é o 8 e tal, achei o x, 6. Aí pega o y, substitui aqui também aqui no outro, ó, vai achar o z, 12. Aí pronto, quem é a área total? A área total é aquilo que eu falei lá em cima, né? Você vai ter que fazer, somar aqui a área dessas 6 faces. Se liga que elas são iguais, elas são faces equivalentes, né? Tem a mesma área, 2 a 2. Tipo, essa é igual a de trás, essa lateral direita igual a esquerda, tá? Enfim. Então vai ser 2 vezes x vezes y mais 2 vezes y vezes y mais 2 vezes x vezes y. E aí, substituindo, né? Facilmente, a gente pode notar que a área total vai ser 432 metros quadrados. Facilmente a gente pode perceber isso, não é? Sem nenhuma dificuldade, uma questão fácil, né? Muito fácil. E é isso. Mas assim, ó, vê só, brincadeiras à parte, essa questão aqui, ela não é